Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à semana O Segredo por Trás da Fluência. Eu sou a Camille Vilela, eu sou professora de inglês e também ajudo vocês a trazer o inglês aqui de uma forma mais simplificada, certo? Bom, estou ao vivo aqui com vocês porque a gente está no nosso segundo episódio, a segunda aula aqui, e a gente vai falar sobre como que você pode alcançar a fluência no inglês estudando apenas 30 minutos por dia. Por quê? Tem muita gente que ainda não entendeu que para você alcançar o seu passaporte, para você conquistar o seu passaporte como cidadão do mundo, você só precisa de 30 minutos por dia, porque é essa rotina que vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento. E só para lembrar uma coisa aqui, não importa se você nunca teve a oportunidade de estudar inglês antes, ou se você acha que já passou da hora de aprender inglês, ou se você acha que você não tem tempo para estudar, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Então, se você já está aqui ao vivo com a gente, já manda o link da aula para várias pessoas, para quem você conhece e para quem realmente quer levar o inglês a sério, combinado? Então, vamos lá, que é o seguinte, na última aula eu comentei com vocês quais que são os 4 problemas que normalmente a gente encara quando a gente inicia os nossos estudos, certo? Mas é claro que eu só não jogo o problema aqui para vocês e falo, olha, esses aqui são os nossos problemas. Não, muito pelo contrário, eu apresentei 4 soluções, o que você pode fazer para não encarar esses problemas e ter uma nova postura quando o assunto for a língua inglesa, certo? Então, vamos lá, porque hoje a gente vai falar de mais coisas, nós vamos falar sobre como que você pode ter essa rotina de estudo, como que você pode aprender inglês, mas sem sofrer. Porque quem falou que aprender inglês é uma sofrência? Quem que trouxe isso à tona? Quem que deu essa ideia pra gente? Eu vou mostrar pra vocês que não é assim que funciona e não tem que ser assim, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria mostrar pra vocês a história da minha aluna, da Tainá, que é o seguinte, a Tainá, ela não sabia falar sobre as informações básicas dela, nem, assim, as informações básicas, as coisas mais simples, e depois de 5 meses, ela mudou essa realidade. Hoje, a Tainá trabalha com pessoas do mundo inteiro, fazendo reuniões 100% em inglês. My name is Tainá. I'm 25 years old and I live in São Paulo with my boyfriend and my dog and my kitty. I work as intern in an insurance company. I am executive assistant and I assist 3 directors and I need to assist them with the travels and hotels, reservations, meetings, and everything that they need. I saw some YouTube videos of your channel, and I like too much the way you teach. The easier way to learn English. I learned too much with the YouTube videos. So I think with the course, it's the same. We're the same. Was the best thing that I've done because when I started in April, couldn't say my main information in English. And now I'm here helping you all in English. So I don't have words to say how I like it. Um, uh, it's so simple. It's very difficult to say it, but it's simple. The way you teach it, it's very simple. I can feel comfortable and grow my English step by step. I can see my improvement, and I can be proud of it. My improvement is awesome for me. You said that you have been studying with us since April, right? Yes. So there are only 5 months that you are with us. Yes. Now I am feeling so proud of my improvement. That is bigger than just a language course. This changed my life in other ways, like in my college, in my work. I think this is it, and this empowerment. This is the word. I get empowerment. Empowerment! Yes! That's what we like! I recommend for everyone that want to learn English in a simple way because I can see right now that is easy. It's not that monster that we heard.
if you follow the method and do the exercise, hear the audio, you can do it. It's a simple way to get comfortable and speaking English, like I am doing right now. I recommend for everyone. I think everyone can do it. Awesome. And what do you think about the challenges? Do you like them? I love the challenge. I think it's a good way to be in front of our fear. I think we need to pass for them and follow the way. I think it is a good form to do it. Awesome. And Ty, let me ask you something. If you had to travel, do you feel comfortable to do that? Yes, of course. I think I can communicate it much better and I can deal with this challenge that is a business travel or a vacation travel. Is a challenge that I can pass challenge. And even for a business call, like this one that we are having, do you feel comfortable to do that? Yes, I've done some one or two since April. I don't remember the number, but I've done, and I feel very comfortable. Even the different accents that we need to do, I can do it. Thank you for being a good teacher that help us in other way in so thank you. Bom, guys, essa é a história da Thay. Assim como eu falei pra vocês, esse é o resultado de 5 meses estudando junto e tudo mais. Essa foi uma entrevista que eu fiz com ela em setembro do ano passado, setembro, agosto, por aí. Mas agora eu também queria compartilhar com vocês a história do Fábio, que é um aluno muito querido meu, que ele teve a oportunidade de estudar inglês quando mais novo, fez intercâmbio, mas ele sentiu que não era o suficiente, porque ele tinha muita dificuldade com a fala, de se expressar. Então vamos dar uma olhadinha qual é o resultado de 9 meses estudando. Hello guys, how are you doing? My name is Fabio, I'm 29 years old. I am an adsman, which means I work with advertising as an art director. And I'm here recording this video to tell you my opinions and impressions about Camille's course. Well, I have been studying since April of the last year, almost 1 year, and it was a bad thing that I did. I'm so thankful for getting her course because Camille is... I have no words to describe her. She's really good. She's a fantastic human being. She's the perfect teacher. She always encourages us to speak in English in a natural way, and every time that I have a question, I send a message to her and she always answers me. She gives me feedback, and this is extremely important for my development. Well, I studied English for 2 years when I was a kid in a traditional English school, but I didn't feel any kind of evolution, you know. I had the feeling that I was learning like verb to be in every class and it was so boring. And 2 years ago, I did an exchange program to Canada for around 3 weeks. I learned a lot of things there. It was a great experience, but it wasn't enough for me because, you know, I am a shy person, no confidence in myself. And one day I was watching an English video on YouTube, and when all of a sudden I found Camille's video. I watched it and oh gosh, she is really good. So I started to follow her on Instagram. And I sent a message, I sent a question, and do you believe that she answered me? She recorded a video to answer my question, and that was unbelievable because I realized that she's totally accessible. You know, the easiest thing is to find a teacher on internet, but the hardest one is to find the right teacher. And Camille is the perfect teacher. If I could give an advice, please get her course. And besides, I made friends here. Nowadays, I do some meetings with my friends and totally in English, and this is so different. In the beginning, my biggest problem in English was my
speaking skill, and now I'm here. Guys, I hope you can get this course. You won't regret about it. See you in the course, guys. Bye. Bom, guys, só para vocês verem, esses são 2 casos dos meus alunos. Eu fico muito feliz de compartilhar aqui com vocês, porque eles entenderam que a questão é a prática diária. E eu faço essa pergunta para você: você já entendeu que você precisa ter esse contato com o idioma frequentemente, diariamente? E esse vai ser o nosso assunto. Eu quero mostrar que esse não precisa ser um processo sofrido, que você não precisa sofrer para aprender inglês, que é um processo leve, descontraído e que você vai colher os resultados diariamente, tá bom? Então, essa é a pergunta que é a primeira pergunta que eu faço. How will your improvement be like? Como que você vai deixar a timidez de lado? Como é que você vai trabalhar na timidez? Como que você vai trabalhar na forma mais fluida da fala? Como que vai ser essa questão da lembrança, da memória, do aprendizado? Como que você vai reter informação para poder criar e pensar em inglês? Como que será que se dá esse processo? Eu sei que a gente já falou bastante sobre isso ontem também, mas a gente tem que pensar que é todo dia um pouquinho. Todo dia, todo dia. Na primeira aula a gente falou sobre isso. Então, se você ainda não está decidido, saiba que você precisa começar today, né? A gente tem, inclusive, tem uma atividade, não sei se você baixou a atividade. Se você não baixou a atividade, baixa a atividade que a gente teve ontem, tá bom? Inclusive, se você ainda não assistiu a aula de ontem, você precisa assistir ela antes da gente continuar essa aula aqui, tá bom? Porque senão você pode ficar meio perdido. Tem que assistir a primeira aula antes de assistir essa daqui. Bom, só vou deixar um recado aí, caso você esteja chegando aqui por agora, o link da primeira aula tá aqui embaixo, tá? Foi a nossa aula de segunda-feira, tá aqui na descrição desse vídeo, você encontra. Então, vamos lá. Agora que você já decidiu que você vai se tornar fluente em inglês, eu queria te falar mais uma coisa. As experiências que você teve no passado, as experiências ruins, você vai deixar pra lá, porque elas trazem a sensação de labirinto, parece que é uma rua sem saída. E não é, não é. Eu acabei de mostrar pra vocês o caso da Tainá. Aquele resultado foi de 5 meses depois de começar a estudar, e o do Fábio depois de 9 meses, enfim. É para mostrar para você que é possível. E eu vou mostrar para vocês ainda vários casos diferentes de pessoas que vieram de situações diferentes que alcançaram o mesmo resultado, tá bom? Então, uma última citação da aula de ontem aqui, que eu preciso enfatizar isso para vocês é: você tem condição de se tornar fluente em inglês, você é capaz de se tornar fluente em inglês. Você só vai pegar essas experiências que você teve no passado, essas experiências traumatizantes, dificultadoras e negativas, e você vai deixar de lado, porque a gente não vai mais precisar delas, tá? Elas não têm mais espaço por aqui. E aí a gente também acaba pensando, tipo assim, tá, se eu tenho essas experiências, como é que eu posso arrumar um jeito novo de estudar? Qual que é essa forma nova? Eu aposto que você deve estar curioso, né? Porque a gente tá falando bastante sobre isso, mas eu ainda não expus tudo pra vocês o que eu quero falar, mas só pra deixar uma coisa clara pra vocês. Você tem como se tornar fluente em inglês estudando de casa, estudando através da internet, online. Eu sei que existe muito essa dúvida, as pessoas, né, têm essa questão de, será que realmente é bom estudar online? Será que eu consigo estudar pela internet? Será que eu consigo ter essa disciplina de estudar em casa? E ó, é o seguinte, às vezes você deve estar se perguntando isso porque você não tinha acesso ou contato com pessoas que tinham tido essa experiência antes. E eu tô mostrando para você várias experiências de pessoas que tiveram resultado estudando dessa forma. Então, quais que eram as referências? Como que a gente imaginava que era aprender inglês? O que eu preciso fazer para aprender inglês? A gente tinha 3 opções anteriormente. 3 opções, muito simples. Ou você vai para a escola de idiomas, né? Aquela escola tradicional que a gente já falou bastante sobre ela ontem. Ou você contrata uma professora particular, ou um professor particular que vai até a sua casa, ou você faz intercâmbio. Essas eram as 3 possibilidades que a gente tinha antes, né? Ou você vai para a escola, ou você contrata uma professora para ir até você, ou um professor, ou você vai fazer intercâmbio. Todas essas situações que eu acabei de expor aqui para vocês, todas elas envolvem dinheiro, e muito dinheiro, certo? Mas a mais acessível, a mais fácil, teoricamente, de mais acesso, é a escola tradicional, não é? Então vamos pensar assim, você tem a escola, você se matricula e etc, mas a questão é que tudo mudou. Ano passado, tudo mudou pra gente, porque a gente teve uma nova realidade, a gente teve que encarar um novo desafio. E está sendo um período muito complicado. Muitas pessoas, muitas famílias foram atingidas por conta da pandemia. A pandemia fez com que a gente refletisse e pensasse sobre vários conceitos diferentes. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não sabiam como lidar com as crianças em casa o dia inteiro, como é que faz essa questão da escola, como que é a plataforma da escola online, como é que o professor vai continuar acompanhando as avaliações, como é que a gente vai fazer. Então, todo mundo começou a refletir sobre isso. Né? E todo mundo viu que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a qualidade do ensino online tem que ser a mesma qualidade do ensino pessoalmente. E eu, como professora, entendo muito essa realidade. Tá? Mas vamos só imaginar nesse cenário, então, vamos imaginar que antes da pandemia você iria para a escola.
tá? Para a escola tradicional. Só que antes de ir para a escola, ou você estava na faculdade, ou você estava no trabalho, ou você já tinha ido para os dois, né? Ou você trabalha, ou você estuda, ou você trabalha e estuda, ou você toma conta de casa, porque todas essas atividades demandam muito da sua parte emocional e física também, todas essas coisas. Então, coloquei umas representações aqui, ou você trabalha na parte mais mecânica, ou servindo, ou na parte de tecnologia, de desenvolvimento, criação, etc. Todas as coisas consomem do nosso tempo. E a gente sempre vai ter alguém ali cobrando a gente, na verdade. A gente já vai se estressando ali. Por isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a importância do estudo e também de que a gente não precisa passar por um perrengue, não precisa ser uma situação ruim. Mas ali no nosso dia já começou como? Trabalhando, estudando. E aí você vai sair um pouco atrasado, de repente, do trabalho ou da faculdade porque tinha alguma coisa para resolver. E você vai para onde? Você vai para casa descansar, tranquilão? Não, não vai para casa não. Você vai para escola. Você vai para escola. E aí, para ir para escola, você vai pegar o quê? Ou você vai pegar o trem. Coloquei aqui a representação da Estação da Sé, não sei se você é de São Paulo. Quem é de São Paulo, coloca aí no chat que eu quero saber se você sabe o que essa imagem representa aqui. Mas é justamente o horário de pico, no trem, no metrô, é assim que fica São Paulo. Trânsito também, independente, a sua cidade deve ter um horário também que trava tudo. E aí o estresse, como é que faz? Então, você já saiu do trabalho, da faculdade, estressado, cansado, porque aquele dia foi intenso, você saiu atrasado, então você já tá com a consciência pesada que você vai chegar na escola atrasado, e aí, fora isso, as pessoas te empurram no trem, te esbarram, às vezes cai água em você, cai salgadinho em você, enfim, e aí você chega na escola. E aí eu faço uma pergunta pra você, quantos por cento de você realmente está focado ali no que está acontecendo? Primeiro, se você chegou atrasado, a aula não volta, né? A aula continua. Você chegou atrasado, você que dê seus pulos para atualizar e entender o que está acontecendo ali, não é? Então, você chega na aula, atrasado, com a cabeça em outro lugar, afobado, cansado, chega na aula, não consegue aproveitar porque a aula já começou e o professor não, né, não vai voltar para te ensinar, porque quem chegou atrasado foi você, então a aula continua, né? E aí, o que você consegue aprender? Olha, eu não sei vocês, mas essa situação já aconteceu comigo e eu sei o quão frustrante que é. Você chega no lugar, você mata 1000 leões por dia. Nossa, aquele dia já aconteceu tanta coisa, Você chega lá atrasado e ainda dá com a cara na parede porque você não consegue entender, porque você não entendeu desde o começo e não tem como voltar atrás. Né? Então, esse é o primeiro passo. O estudo começa a ser frustrante a partir do momento que você perdeu o time. Passou, acabou, você já perdeu a oportunidade. Você está pagando aqueles minutos da aula que você perdeu, você pagou por elas. E aí? Né? E eu preciso dizer para vocês que isso é como as coisas eram. Isso não significa que as coisas têm que continuar sendo assim, tá bom? E isso, a gente ainda pode pensar no seguinte, eu estou expondo um contexto para vocês, uma explicação de como é. Fora isso, não é todo dia que você vai fazer isso aqui, na verdade. Você vai fazer o quê? 2 vezes na semana ou no sábado de manhã, que nem a gente estava conversando. Escola de idiomas normalmente é assim, ou você vai 2 vezes por semana, ou você vai uma vez no sábado de manhã. Você mal vai para a escola. E aí, quando você vai para a escola, você chega desse jeito. O que você tem como aprender? O que você vai aproveitar? Já aconteceu isso várias vezes comigo e provavelmente você sabe do que eu tô falando, se isso já aconteceu com você, se você já teve como estudar inglês antes, que é você chega em casa e você nem lembra o que você aprendeu na escola. Justamente por conta dessa estafa emocional, porque você não aguenta mais. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe como a gente tem que lidar com o inglês? Primeiro de tudo, para a gente começar a resolver o problema dessa frustração, cansaço e essa sensação ruim que a gente tem ao estudar inglês. Sabe o que é? É a gente entender que o inglês é que nem um relacionamento. Sabe aquela diferença que todo mundo fala? Que fala assim, nossa, namorou, tava mil maravilhas, casou, nossa, e a coisa desandou? Por quê? Você não estava acostumada com o jeito que a pessoa era. Por isso, porque você tem que casar com o inglês. Porque uma vez que você entrar em contato com o inglês todos os dias, estudar todos os dias um pouquinho, você vai evoluir um pouquinho, você vai entendendo melhor como que funciona. Certo? Então é isso, você não pode levar o inglês como se fosse um namoro que às vezes você encontra a pessoa. Você tem que casar com o inglês. É todo dia. E é só um pouquinho. Eu não tô falando pra você passar o dia inteiro estudando inglês. Não. É só um pouquinho, mas tem que ser todos os dias. Então, ontem a gente estava falando da questão do peixe no aquário, que você precisava fazer uma imersão 360, certo? Que você era o peixe dentro do aquário, o peixe, você, a água, o inglês. Você em contato com o inglês o tempo inteiro. Agora eu quero que você adicione isso, que você entenda que o inglês agora é o seu casamento. Você está se unindo ao inglês, para ser todos os dias um pouquinho. Tá bom? E aí, mais uma vez, a questão da aula, de você ir presencialmente, a aula acabou, passou, não tem como você voltar. E não é assim a questão da realidade quando a gente está falando no online, tem como você assistir mais de uma vez, certo? E ainda falando sobre isso, como que você pode ter essa aproximação de um relacionamento?
né? Se eu tô falando que é para desenvolver intimidade. Ah, e outra coisa que eu quase esqueci de falar, que é quando você cria intimidade com uma pessoa, você vê tanto aquela pessoa, você encontra tanta aquela pessoa, você sabe exatamente aquela pessoa, como ela é e o que ela faz, que você começa a ter um jeito daquela pessoa. Isso já não aconteceu com você? De tipo assim, a sua amiga ri de um jeito, aí você passa tanto tempo com ela que você começa a rir daquele jeito, ou um tipo de piada, você começa a falar de um jeito, ou sotaque, né? Você muda de região dentro do país, e aí você começa a ter um sotaque diferente, é porque você tá passando o contato, o tempo com aquela pessoa, né? O inglês é a mesma coisa. Então você começa a pegar trejeitos de, por exemplo, uma série que você gosta. Se você acompanha aquele ator, aquela atriz, você gosta daquele jeito do personagem, você começa a imitar e você começa em inglês, né? Quando você tá se comunicando em inglês, você começa a falar que nem aquela pessoa. E é justamente por conta do contato, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, mas Camille, a minha maior dificuldade é essa, eu já sei que é isso, é justamente ter uma disciplina, eu sei que eu posso aprender online, eu sei que eu consigo aprender através da internet, mas eu não tenho disciplina, então o que eu falto? O que tá faltando? Justamente essa questão da disciplina aplicada na sua realidade. Porque o que acontece? Às vezes, eu posso fazer uma sugestão aqui que não cabe à sua realidade, mas eu tenho consciência de que eu tô falando aqui para qualquer pessoa, e eu sei que isso funciona para qualquer pessoa. Então, vamos imaginar aqui, o que eu vou falar agora é para todo mundo. Para você que tem um quarto, só para você que você tem um lugar para estudar, e para você que divide o cômodo com mais 2 pessoas, ou com mais 3 pessoas, ou com mais 4 pessoas. Eu quero que você pense que você vai separar um dia, ou você vai separar um momento do seu dia para você poder estudar. Tá bom? Então, de repente, de manhã, mais cedinho, o pessoal ainda não acordou, então tá mais tranquilo de você estudar, ou de noite, ou no meio do dia, que o pessoal tá fora de casa e você às vezes pode estar em casa, ou até mesmo na firma, você tá depois do almoço, né, na empresa, acabou de almoçar, você tem um tempinho, esse é o momento que você vai estudar. Então, eu quero que você encontre um ambiente na sua casa que você possa ter foco total. E como que você vai fazer isso? Esse é o primeiro passo, hein? Como que você vai estudar sem se estressar, sem sofrer, tendo disciplina? A gente já falou ontem a questão dos meses, né? Que a partir de 20 dias você começa a desenvolver um hábito, né? De 60 dias para frente é quase absoluto que você já adicionou aquele hábito na sua vida. Então você precisa criar esse hábito com a disciplina. E essa disciplina vai vir disso. Então você vai saber o lugar que você vai estudar. Se você fez atividade ontem, você já sabe inclusive o horário do dia que você vai fazer isso, né? O lugar, o horário do dia, o local onde você vai estudar. Você vai colocar um timer no seu celular, um alarme, enfim, justamente para esse aqui são os meus 30 minutos de inglês. Eu vou fazer esses 30 minutos. Só vou deixar meu celular no silencioso e só vai tocar o alarme quando quando tocar o alarme aí que eu vou parar de estudar, né? Então você pode colocar um alarme ou você pode baixar um aplicativo de produtividade ou de foco. Existem vários diferentes, que eles meio que bloqueiam o seu celular por um tempo e só o aplicativo fica aberto durante aquele tempo e aí você vai, tipo, conquistando pontos, enfim. É uma forma dinâmica de você poder fazer isso também, né? Então, ou você pode colocar um alarme, ou você pode baixar esses aplicativos de produtividade e de foco, ou você pode simplesmente falar para alguém te chamar, né? Inclusive, se você for estudar em casa e se você for estudar num momento que tem várias pessoas na sua casa, você pode falar para elas, fala, gente, é o seguinte, queria falar para vocês que eu realmente estou empenhado a estudar inglês, a me tornar fluente em inglês, e eu preciso da ajuda de vocês, porque eu só tenho esse horário aqui em casa para estudar do jeito que tá, normalmente tá todo mundo aqui, mas eu queria só pedir para que nesses minutos ninguém me chame, eu vou estudar aqui nesse cantinho, vou colocar meu fone de ouvido, se vocês puderem só para não chamar durante esse tempo, só para poder focar aqui na minha atividade. Tá bom? E aí você coloca o seu tempo aí no seu celular para você poder estudar. Combinado? E aí você pode colocar um fone de ouvido também para ajudar a isolar um pouco. E outra dica que eu dou, que eu adoro, é você ter uma água, um café, um chocolate. Se você tiver a oportunidade de, por exemplo, se você estiver em casa, se for fácil para você, de sempre ter alguma coisinha ali para te acompanhar, para aquele ser o seu momento. Além de você saber que você está trabalhando no seu inglês pro seu hoje e pro seu amanhã, você também está cuidando de você, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Fala com o pessoal, entenda que você precisa de um lugar, que você precisa de um horário para estudar e esteja ali disposto a desenvolver essa nova rotina, porque assim como eu falei para vocês, isso aqui funciona para todo mundo. Eu sei que tem pessoas de realidade completamente diferentes aqui, mas eu tô mostrando que é possível, tá bom? E eu tô aqui com vocês, e a gente tá junto durante essa semana, tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Então, esse é o primeiro ponto, beleza? Todo mundo tá aqui? Ó, primeiro ponto é o quê? Disciplina. Como é que você vai desenvolver essa disciplina para poder colocar o inglês na sua rotina de fato e para poder ser uma coisa mais leve, menos um fardo, né? Só uma coisa que quanto mais leve e mais dinâmico você aprende, você estuda e tudo mais, fica muito mais fácil para o seu cérebro associar aquilo com uma coisa boa. Então, é positivo das duas formas. Então, para ter disciplina, você precisa ter um lugar de estudo, determinar um local de estudo, um tempo que você vai estudar, você pode colocar despertador no seu celular, desligar os aplicativos, colocar o seu celular no silencioso, conversar com quem tiver à sua volta, falar, olha, meia hora aqui, me deixa eu estudar um pouquinho aqui, obrigada, agradeço, e bota seu fone de ouvido, tá? Agora, o segundo passo, presta muita atenção aqui, ó. Prontos? Nosso segundo passo
são um conjunto dessas 3 palavras. Essas 3 palavras é o que eu quero que você fique em mente por uns minutinhos apenas. Porque essas 3 palavras que vão fazer com que você memorize de verdade, que você absorva o conteúdo. E se você tá aqui comigo, eu quero que você coloque aí no chat. Hashtag focado ou focada, porque agora o jogo vai mudar. Prontos? Coloca aí no chat que eu quero ver. Tá bom? Vamos lá. Porque a gente vai falar de referência, repetição e criação. Essas 3 palavras, essa sequência, porque é uma sequência. Referência, repetição e criação. Referência, repetição, criação. Essas 3 etapas é o que vão fazer com que você... Não vou antecipar, eu vou explicar primeiro o que a gente vai fazer e você vai ver o resultado disso na prática. Não vou precisar falar pra você, você já vai entender. Mas eu vou repetir, depois no final eu concluo o que eu vou falar, tá bom? Então, elas vão te ajudar muito. Referência, repetição e criação. Primeiro a disciplina. Agora, quando você tem a disciplina local para estudar, você vai precisar dessas 3 palavras. E eu vou mostrar que você pode fazer isso aqui com qualquer coisa para ter um estudo mais dinâmico, tá bom? Então, vamos lá. Ó, seguinte. Referência, repetição e criação. Elas vão te ajudar a memorizar com mais facilidade, se você seguir esse ciclo. E aí, obviamente, quando eu falo de memorização, estudo dinâmico e tudo mais, é quase inevitável eu falar sobre aplicativo, né, gente? Vamos combinar? Que todo mundo fala, ai, Camille, eu sempre respondo... Inclusive, desde segunda-feira eu já recebi um monte de mensagem perguntando sobre isso. Camille, e esse aplicativo aqui, você acha que eu posso adicionar isso no meu estudo? Como é que você acha isso aqui? E esse aqui? E fulano? E tá não sei o quê. Sempre me perguntam sobre aplicativo. Gente, eu tenho uma opinião sobre aplicativo que é a seguinte. Aplicativos podem ser legais, eles te dão essa sensação de realmente, nossa, você tá se empenhando, nossa, realmente tá ali todos os dias, né? Você vai clicando, vai fazendo plim-plim, ai, você tá fazendo tantos pontos, ganhando tantas estrelinhas, tá estudando faz 7 dias seguidos, né? Vai aparecendo ali na barrinha e você vai ganhando ponto. Mas a questão eu te faço, quando você desliga o aplicativo, coloca na sua bolsa, o que que você lembra? Tipo, numa boa. Pensa aí. Se você hoje mesmo, se você hoje, antes dessa aula, fez aplicativo, eu quero que você pense, o que que você lembra dessa aula, do aplicativo? O que que você aprendeu? O que que você consegue falar a partir do que você aprendeu? Essa é a minha pergunta. Não adianta apenas ficar preso no aplicativo. Não adianta. Você tem que entender que você tem que falar a partir do que você tem contato. E isso independe do meio. Pode ser um aplicativo, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma música, qualquer coisa. Você tem que falar a partir daquilo, você tem que desenvolver a partir daquilo e não simplesmente deixar desligar, botar na bolsa e achar que tá beleza. Tô estudando inglês. Não tá. Você pode estar em contato com o idioma, mas você não tá aprendendo, porque você não vai poder transformar aquilo numa fala, você não vai poder transformar aquilo em comunicação. Então, tá? Só pensa nisso, que aplicativo ele pode te ajudar. Beleza, você pode aprender uma palavra ou outra. Aqui e tal, não vou mentir, você vai aprender. Você deve estar até comentando aí o que você aprendeu hoje, que você deve lembrar. Mas provavelmente você fez algo a mais que não é apenas o aplicativo. Você falou, você criou, você pensou em possibilidade. E isso tem tudo a ver com o próximo passo, tá bom? Então, o que eu vou falar agora você pode usar tanto com o que você vê em um aplicativo ou outro, mas pode ser em qualquer referência. A referência, ela é o quê? Ela é isso aqui, ó. O que é isso que vocês estão vendo? Essa é uma referência. Referência é qualquer coisa que você possa olhar, pensar, e você pode encontrar dentro de uma música, pode ser, igual eu falei, filme, série, livro, podcast, rádio, whatever, qualquer coisa mesmo. A nossa referência de hoje é essa daqui, para demonstrar o que eu quero dizer. Então, what do we have here? We have a blue house, right? Temos uma casa azul. Normal, uma mansão, né? Porque isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma mansão. Quem dera eu morar nessa casa. Então, vamos falar sobre isso exatamente. Mas vamos lá, como é que eu falo casa em inglês? Você sabe como fala casa? Casa nós falamos house, tá bom? House. E a cor dessa casa é o quê? Blue. Blue. Casa, house, azul, blue. Então vamos imaginar, igual eu falei, eu moro em uma casa azul, quem dera fosse essa. Mas vamos imaginar, eu moro numa casa azul. Como que ficaria isso? I live in a blue house. Essa é a minha referência, essa frase. Vamos imaginar que eu vi ela num livro, tá? Ou eu vi num blog. Ou eu vi num post no Instagram de alguém, eu vi essa frase. I live in a blue house, tá? Eu moro numa casa azul. I live in a blue house. Agora eu quero que você repita comigo essa frase 3 vezes. Vamos lá? Eu falei, isso aqui é uma atividade prática, eu tô mostrando pra você que você não precisa sofrer na hora de aprender inglês. Pronto? Então vamos lá, vamos junto. Primeira vez. I live in a blue house. I live in a blue house. I live in a blue house. Bom, primeiro que você deve ter reparado que eu falei ina, né? I live, eu moro ina. Ina, a gente vai falar junto, tá? I live in a blue house. Eu moro em uma casa azul. Agora a gente vai repetir mais 5 vezes mais rápido. Prontos? Que vocês já entenderam. I live in a blue house. Vamos lá, 5 vezes. Prontos? Let's do it. I live in a blue house. I live in a blue house.
I live in a blue house. I live in a blue house. I live in a blue house. Ok? 5 vezes. I live in a blue house, 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 I live in a blue house. O que eu já fiz até agora? Eu peguei minha referência e eu repeti 5 vezes. Estão comigo ou não estão? Quero saber quem está comigo. Referência, repetir. Repeti várias vezes. Repeti 3, depois eu repeti 5. Entendi como eu falava em 3 vezes? Vocês viram? I live in a blue house. Eu vi que era ina. I live in a blue house. Depois eu repeti mais 5 vezes porque eu já entendi como é que falava. I live in a blue house. 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 O que isso significa? Isso significa que você repetiu essa estrutura e, consequentemente, você já aprendeu que eu não falo I live in a house blue. I live in a house blue. Não, I live in a blue house. Blue house. Eu acabei de te ensinar que quando a gente fala sobre característica no inglês assim direto, eu coloco a característica antes do que eu estou caracterizando, antes daquilo de uma pessoa, de um objeto que eu estou dando característica a. I live in a blue house. Essa que é a estrutura. Eu poderia ter explicado isso aqui de várias formas, outras formas diferentes, mas eu fui por esse caminho. Por quê? Porque eu sei que assim é muito mais fácil de você lembrar. Eu sei que é muito mais fácil de você memorizar. E eu sei que é muito mais fácil de você criar, que aí é o nosso terceiro passo. Eu já peguei a referência, eu já repeti essa referência. Com a referência eu entendi a estrutura. Lembra que a gente estava falando sobre gramática? Ai, como é que eu vou aprender gramática em inglês? Gramática é a primeira coisa que eu vou aprender? Não. O que você aprendeu aqui primeiro? Você aprendeu que você precisa de uma referência, que você repete a referência e com a referência você cria. Você está aprendendo gramática sem eu te mostrar o que exatamente cada pedaço de discurso. Isso é importante? É, mas não é prioritário. Não é agora que eu vou te ensinar isso. Primeiro você tem que pegar a referência. E igual eu falei, eu poderia ter te explicado exatamente a mesma coisa de outras formas diferentes, mas você nunca mais vai esquecer disso. Então, I live in a blue house. Mas a minha pergunta agora que eu faço pra você é a seguinte: e se a casa fosse dessa cor? Como que seria a frase? Pensa. A gente já repetiu várias vezes a mesma coisa aqui. Agora só troca o que você precisa trocar aí. I live in a white house. I live in a white house. Porque white é branco. Se você não sabe, você vai pesquisando, tá, gente? Óbvio, tem gente que sabe cores, tem gente que não sabe cores, tem gente que nunca viu inglês na vida. A gente vai adaptando. Eu só tô te explicando que a partir de uma referência a gente pode aprender e criar, que é o que a gente está fazendo agora. Então, I live in a blue house. But the house is not blue anymore. This house is white, né? A casa não é mais azul, a casa é branca. Então, I live in a white house. E se a casa for... e outra coisa, White House. A gente pode até associar à casa do presidente, né? O lar do presidente americano. The White House, a Casa Branca, literalmente. Então, você já associa uma coisa com a outra, né? White House. Você vai lembrar dessa casa, mas você também vai lembrar da casa do presidente dos Estados Unidos. E se a casa for verde? I live in a greenhouse. E aí, mais uma vez, você está praticando uma estrutura que eu não precisei te explicar de outro jeito. A partir da referência e da repetição, você começou a criar. Que é isso. E sabe o que isso significa? Que você está começando a pensar em inglês. E eu te pergunto, doeu fazer esse exercício que a gente acabou de fazer agora? Só trocar a cor. Então vamos lá. Qual que era a referência? I live in a blue house. Eu moro numa casa azul. A repetição com foco no blue house, porque eu entendi que agora é assim que eu vou usar. Essa é a estrutura, essa é a base. Então eu vou substituir e criar. Então, I live in a white house, que eu moro em uma casa branca. In a white house, right? I live in a yellow building. I live in a yellow building. Então, eu moro num prédio amarelo, que é o meu caso de aqui agora, né? Eu moro num prédio amarelo. I live in a building. Então, isso que é muito importante, você trazer para sua realidade. Eu posso te explicar aqui, eu posso falar, eu moro numa casa azul, eu moro numa casa verde, eu moro numa casa branca, eu moro num prédio amarelo, mas eu quero que você fale de acordo com a sua realidade. Então, aqui, eu quero que você faça exatamente agora, nesse momento. Você vai escrever aqui no chat onde que você mora, que cor é o que você mora. Então, por exemplo, se você mora num apartamento, num prédio, que cor é seu prédio? Coloca aí. Se você mora numa casa, que cor é sua casa? Essa é a hora da gente começar a praticar, tá? Ok? Então, vamos lá. Essa é apenas a primeira parte. Igual eu falei pra vocês, se vocês tiverem dúvida de alguma palavra e tudo mais, prepara o print aí, ó. Já coloquei na tela pra vocês, na verdade, a lista de dicionários que eu mais gosto. Então, se você ainda não tirou o print, pode tirar. Pra você nunca esquecer desse dia. E aí você vai deixar na sua galeria aí. Pode tirar print, vai, pode tirar.
Mas mesmo assim, se você não tirar print, não tem problema. Eu vou te mandar depois pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, eu vou mandar o material da aula. Aliás, tem uma coisa muito legal que eu vou compartilhar com vocês hoje no final, tá? Então, fiquem aí. Mas eu também vou mandar para vocês o link. O link não, na verdade, o nome desses dicionários para ninguém ficar de fora. Então, gente, esse é o primeiro fundamento do pensar em inglês. Lembra que a gente estava falando ontem que tudo é um processo? Esse é apenas um exemplo de uma referência que você vai começar a pensar em inglês. E eu aposto que você nunca mais vai olhar para a série, para o filme, para a blogueirinha que você segue no YouTube que fala inglês. Você nunca mais vai olhar para ela ou para o que você está assistindo do mesmo jeito. Você sempre vai pensar, nossa, peraí, eu entendi, deixa eu criar em cima disso, ai, deixa eu tentar trazer para minha realidade. Traga para sua realidade, porque daí você vai começar a pensar em inglês. Quanto mais próximo da sua realidade, mais fácil vai ser para você lembrar. E eu tenho outro exemplo aqui nessa aula para a gente falar sobre isso ainda, tá? Tem muita coisa para falar para vocês ainda, gente. Então tá. Então, eu só quero que vocês pensem uma coisa. Esse aqui é o nosso primeiro passo para a gente pensar em inglês, mas antes a gente falou da disciplina. Então, a disciplina é para você estudar todos os dias, porque daí você aplica isso aqui, esse processo que eu falei, que é o primeiro fundamento para você começar a pensar em inglês, certo? Referência, repetição e criação. Pá! Agora, igual eu tô falando para vocês, isso não depende do conteúdo, tá? Você pode ter essa referência a partir de um material didático, você pode ter essa referência a partir de um livro, a partir da série, do filme, da música, do podcast, do audiobook, do rádio, o que você tiver em contato, jornal, revista, o que você estiver lendo, escutando, enfim, você pega essa referência e transforma, tá bom? Por isso que é muito importante a gente entender qual que é o papel do material didático. O papel do material didático é ser um guia visual e que tenha referências para que você possa modificar, criar e ver que as possibilidades são infinitas, inúmeras, e não para te colocar um cercado. Esse não é o papel do material didático. O material didático ele estaria para te guiar, para falar, olha, é isso aqui, visualmente, esse daqui que é o assunto, é assim que a gente se trata, esses são exemplos, pensa, cria e desenvolve, porque uma vez que você entende como é que funciona a base, eu falei isso ontem, uma vez que você entende a base, você faz o que você quiser com o inglês. Você faz o que você quiser, e isso que eu compartilhei com vocês é apenas um exemplo, tá? Porque você tem que falar. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade com a questão de, eu consigo ler, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Por que você não consegue falar? Porque você foi acostumado a achar que você tem que só abrir o livro e ficar com o rosto no livro. Não, você tem que pegar a referência que está no livro, ou onde que seja, e falar. E lembrando, gente, de outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é a questão da adequação do material. Né? A gente falou, o método tradicional ele foi inventado no século XVIII, ele já era considerado ultrapassado há muito tempo, né? Lembra da questão das cidades? A gente comparou como as cidades eram há 60 anos atrás, os carros como eles eram 60 anos atrás, a tecnologia, quanto que era 60 anos atrás. Agora imagina um método de ensino que é 300 anos, que tem 300 anos de idade, tá? Pensem nisso. E tem escola que ainda, né, beleza, tudo se atualiza, etc, mas tem escola ainda que faz CD. Eu não sei se vocês, mas na minha casa não tem nem onde tocar CD hoje em dia. Na sua casa tem onde tocar CD? Às vezes a gente tem um radinho em casa, tal, mas na minha casa não tem radinho para tocar CD, não tem. Então, assim, vamos pensar que o material, o contato, o conteúdo que você tem, ele tem que ser de acordo com a sua realidade. Se você está assistindo essa live, ou você está assistindo de um celular, ou você está assistindo de um computador ou de um tablet. Se você está assistindo essa live de um computador, de um celular ou de um tablet, é disso que eu estou falando. Porque essas três possibilidades são coisas que a gente sempre carrega na palma da nossa mão, principalmente o celular, né? Porque a gente cria um hábito de viver com aquilo, faz parte da nossa vida, não tem como descolar mais, né? Então, assim, não sei vocês, mas às vezes pode acontecer de você estar tão viciado naquele dia mexendo no celular que você vai pegar um copo na cozinha e volta, mas você vai com o seu celular e volta. Porque você não desgruda. Agora imagina se você for, de repente, pra casa da sua tia lá no interior de não sei onde, que não tem sinal de celular, não tem sinal de nada. Mas mesmo assim você consegue estudar, porque você ainda não depende apenas da internet. Se você já tem um conteúdo lá, você não depende da internet. Então isso que é muito importante, você tem que estar com tudo na palma da sua mão, no formato que seja adequado a você, de acordo com a sua realidade. Imagina se você tivesse que ficar carregando livro para todo quanto é lado. Eu falei, inclusive, sobre isso. Óbvio, tem muita gente que, de leitura mesmo, de livro, etc. Tem gente que prefere mesmo livro físico, né? Tipo, um romance, um livro de fantasia. Você prefere ter o livro. Eu também adoro ler o cheiro de livro e etc. Mas eu vi que para eu ler livro tem que ser uma coisa prática que eu possa levar para qualquer lugar. Então, eu estou, né, justamente, já fiz esse processo de adaptação, mas hoje eu carrego o livro digital. Eu não carrego mais o livro físico. Porque o que eu me importa é realmente aprender, estar em contato com o livro, ler diariamente e não carregar o livro, porque aquilo estava se tornando um empecilho para eu estudar, para eu poder ler. Mesma coisa para o inglês.
Se você tem dificuldade de estudar inglês, talvez seja porque você acha que você depende de um conteúdo específico. E aí você esquece aquele material e aí já era. Mas na verdade, se você tiver o seu celular com o conteúdo lá, fica muito mais fácil. Tá bom? Então, esse acaba sendo um processo de sofrimento também, porque você fica tipo, nossa, eu tenho que carregar, eu só consigo estudar inglês se eu levar não sei o quê. Eu só consigo estudar inglês se eu fizer isso aqui. Você tá com seu celular? Pronto. Ponto final. Então a gente não pode se iludir com essa ideia, tá? Não pode. E outra coisa também é a quantidade de conteúdo. Precisa ser na dosagem certa. E eu acho, na minha opinião, que falta muito essa questão de incentivo à prática da fala em si. Né? A gente também falou um pouco sobre isso ontem, que a organização da aula ela não é de uma forma para que o aluno tenha liberdade de se comunicar, porque tem um tempo limite. Então o aluno precisa de ter mais espaço de prática, precisa ter mais espaço de fala. E aí, para a gente dar continuidade, para a gente entrar nessa parte ainda mais de prática, para mostrar para você que você pode estudar inglês de uma forma livre, leve, solta, com as asinhas assim, ó, tranquilo. Gente, foca aqui. Falei do negócio da internet? Agora eu vou passar para vocês como que funciona a questão do mapa mental. Qual que é a importância do mapa mental nos seus estudos? Eu espero que você esteja anotando todas essas coisas que a gente está conversando, porque eu não estou falando nada disso aqui para encher linguiça. Tudo que eu estou falando aqui é para você começar a aplicar hoje nos seus estudos de inglês. Hoje. Não é amanhã, lembra disso? É agora. Vai terminar essa aula, eu vou mandar mais um material para você. É muito legal esse material que eu vou mandar para vocês hoje. E você vai começar a colocar hoje em prática. E é por conta desse mapa mental aqui que vai te ajudar a pensar em inglês com mais facilidade. E eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer isso. É um desafio. Vocês estão prontos? Quem está pronto? Coloca aí no chat que eu quero saber. Quem está pronto? Porque this is a challenge, my friends. Isso aqui é um desafio. Se você está aqui, eu vou levar o seu inglês agora para um outro canto. Eu vou mostrar para você que o que você acha que você sabe é muito mais do que você acha que você sabe. Tá? Vamos lá. Quem que tá aí no chat? Eu quero saber. Quem tá disposto? Quem que tá pronto? Porque é o seguinte, gente. Deixa eu até pegar aqui. Meu cactus apagou. Deixa eu acender meu cactus. Pronto. Eu quero aqui, eu vou até colocar um timer. Porque é um desafio mesmo, eu não tô brincando, é um desafio. Então, ó, seguinte. Challenge time. Vocês estão prontos? Larga tudo que você tá fazendo agora, olha pra mim. Você tem, agora, nesse momento, você tem 15 segundos para olhar ao seu redor e eu quero que você coloque no chat as coisas que você sabe o nome. Mas você vai fazer o quê? Você vai pensar, olhar para aquela coisa, você vai falar antes de escrever. Olhou, lembrou como que fala? Lembrou como é que é? Fala e depois escreve, beleza? Vocês têm 15 segundos e eu estou contando. Olha ao seu redor. O que você conhece e o que você não conhece. Ok. 15 segundos é um tempo muito rápido, tá? Eu sei disso. Às vezes você respirou, pá, já acabou o tempo. Então é o seguinte, você vai pensar que esse é o primeiro passo do desafio. Se você não conseguiu pensar em muita coisa, se você só veio uma coisa na sua mente, não tem problema. Se você conseguiu nenhuma, uma, duas, três, não importa o quanto de coisa você começou a pensar. Você tem que entender o primeiro passo. Identificar o objeto. Ok? Qual que é o primeiro passo dessa parte do mapa mental? Identificar o objeto. Vocês identificaram o objeto? Sabe o nome? Não sabe? Tá, tudo bem. Depois dessa live, você vai realizar essa atividade com mais tempo, tá? Inclusive, essa atividade de amanhã, nos próximos dias, você já pode fazer isso todo dia, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Então, 15 segundos para rapidinho, olhou os objetos, tá? Agora eu vou dar, um pouquinho mais. Vou dar 20 segundos para vocês pensarem nas ações que vocês realizam com aquele objeto. Pode ser um, tá? Eu quero que você, na verdade, vamos fazer isso. Eu quero que você pegue um desses objetos que você sabe o nome. Pode ser a cama, a porta, a janela, a parede, teto, computador, celular, luz, câmera, o que for. Você vai pegar esse objeto. Eu quero que você pense em quais ações você realiza com esse objeto. Valendo. Pode colocar no chat também, tá? Pensando, falando e depois escrevendo. Pronto. Ok.
Eu imagino que talvez você tenha pensado em várias coisas que talvez você ainda não saiba em inglês. Então não tem problema, já passei para vocês os dicionários que eu gosto para você ter uma base legal de pesquisa. Lembrando que esses dicionários, a maioria deles tem frases, tá? Tem aplicação em frase, as palavras, não é palavra solta. Tem aplicação para você verificar e ver direitinho como usa. Então, por isso que eu sugeri eles também. Mas a questão é o seguinte: você viu os objetos, você viu as ações que você realiza com eles. Agora eu quero te mostrar aqui, olha o que a gente acabou de fazer e talvez você não tenha percebido. Vamos imaginar que o azul é o objeto e o laranja o amarelo é a ação. Um objeto, uma ação. Você uniu as duas coisas. Isso significa que, às vezes, quando você pensar nesse objeto na próxima vez, você vai pensar na ação logo em sequência. Então, por exemplo, você olha para a janela, você vai pensar, window. O que você faz com a window? Por exemplo, você pode abrir a janela, você pode fechar a janela, você pode limpar a janela, você pode quebrar a janela. São apenas 4 coisas que eu pensei aqui com apenas um objeto. Tá? Apenas um objeto. Então, vamos imaginar aqui. Abrir a janela. I open the window. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso em I open the window, né? Eu abro a janela, eu também penso em I open the door. Eu abro a porta. I open the door. I open the book. Eu abro o livro. Eu abro a gaveta. I open the drawer. I open the drawer. I open the book. I open the door. I open the window. Mas eu comecei com window. Mas aí eu pensei em abrir, mas eu também posso pensar em limpar. I clean the window. I clean the floor. I clean the house. I clean my workspace. Eu limpo, né? Então eu limpo a janela, eu limpo o chão, eu limpo a minha casa, eu limpo o meu ambiente de trabalho. O que a gente está fazendo com isso? Você está pegando uma referência, um objeto, associando com uma ação. Só que essa ação vai se associar com outras coisas, com outros objetos. E ao fazer isso, você vai criar uma rede de pensamento. Então, uma coisa que, window, você vai terminar lá no seu tio que vende pão. Por quê? Uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes, limpa a janela. Quem limpa a janela? Meu tio. Meu tio trabalha com o quê? Meu tio trabalha com isso. E aos finais de semana ele gosta de limpar a casa e a primeira coisa que ele faz é limpar a janela. Gente, eu tô dando um exemplo aleatório, só para vocês entenderem que é assim que o cérebro vai funcionando. Ele vai criando rede de conexão. E isso é a partir de um objeto e uma ação. Apenas um objeto e uma ação você vai construindo e o seu cérebro vai virando que nem essa planta aqui. Nessa folhinha. Por quê? Você vai criando formas de pensar. E aí ele vai criando grupinhos, pequenos grupos de ações. Ele vai associando e vai ligando uma coisa na outra. E o que vai acontecendo é... Opa, deixa eu falar, acabar de falar disso, então eu vou pro próximo. E aí ele vai associando essas coisas e vai tudo se conectando. Outro exemplo, vocês querem outro exemplo de como vocês podem praticar isso? Primeiro, aqui você está expandindo seu vocabulário e você está vendo as estruturas, como que você pode usar as palavras. E mais uma vez, você pode fazer isso a partir de uma referência. Então, voltando lá no exemplo da casa, deixa eu ver se fica muito longe aqui de voltar. Voltando no exemplo lá da casa, se você quer usar house como exemplo, o que você faz com uma house? Você mora numa casa, você constrói uma casa, você demole uma casa, você compra uma casa, você vende uma casa, você aluga uma casa. Olha quanta coisa dá para fazer. É disso que eu tô falando, tá bom? Então vamos voltar aqui para nossa planta. Tá. E aí, outro exemplo que eu queria dar para vocês. Isso a gente pensou. Um objeto, uma ação, e aí a gente foi ligando os pontos e foi caminhando. Outra coisa. Pense nos lugares que você gosta de ir. Ou nos lugares que você vai no dia a dia. Você sabe falar o nome dos lugares que você vai no dia a dia? Porque, primeiro, falando sobre os objetos que estão à sua volta, se estão à sua volta é porque você usa. E esses objetos, já que você usa, você vai falar no seu dia a dia. Se você for contar uma história, você vai provavelmente falar sobre aquilo, porque se está no seu campo de visão é porque você usa. Se não tá, você pode fazer um declutter, pode arrumar a baguncinha, ver o que você usa e o que você não usa, para deixar à vista só as coisas que você usa mesmo. Tá? Mas a ideia é essa. Se tá no seu campo de visão, é porque você usa. E aí a gente vai pensar, beleza, nos lugares que você vai na cidade, provavelmente também, mesma coisa, mesmo raciocínio, você tá ali, você vai onde que você gosta de ir? No parque, no shopping, no trabalho, numa cafeteria, na universidade, você muitas vezes às vezes vai precisar ir na farmácia, na pizzaria, no restaurante, enfim, no supermercado. Quais são as profissões associadas a esses lugares? Quais são as cores desses lugares? O que você encontra nesses lugares? E aí a gente vai expandindo a nossa linha de raciocínio, vai expandindo o nosso vocabulário e vai associando a partir de grupos. Então, se a gente fosse pensar num parque. Park in English, right? It's park. Park é o jeito que a gente fala parque em inglês, né? But what can I find at the park?
I can see many trees, many plants, animals. Eu posso ver muitas árvores, muitas plantas, muitos animais. Kids playing, crianças brincando, enfim. Quais são as profissões associadas a esse lugar? Não sei, maybe gardener and architect, né? Um jardineira, um arquiteta. E aí a gente vai criando essas situações. E isso é só um ponto. Então você pode pensar em vocabulários específicos de lugares na cidade e tudo mais, e ir associando, juntando, contando histórias dentro do mesmo assunto. Por quê? Mais uma vez, você vai criando essas linhas de conexão e você vai criando caminhos lógicos dentro do seu cérebro. E aí isso tem tudo a ver com uma luz. Então, por exemplo, agora se eu falar para você window or anything that is related to a window, qualquer coisa que esteja relacionada a uma janela, você já vai pensar na atividade de hoje ou de qualquer objeto que você tenha usado como referência para a atividade que a gente acabou de fazer. Então, às vezes, se você olhou para sua cama, para o seu computador ou para o monitor, você nunca mais vai esquecer disso. Associe o objeto a uma ação. Isso vai fazer toda a diferença para você criar, ter mais liberdade, tá bom? E outra coisa, isso vai ajudar muito que você amplie o seu vocabulário. Essa é a primeira parte, vai ampliar o seu vocabulário e ao praticar, ao você fazer aquele processo da referência, repetição e criação, você não vai esquecer mais. Olhem bem aqui porque eu não falei hora nenhuma de lista de palavra. Eu falei aqui sobre lista de palavra? Comentem no chat. Falei, faça uma lista de palavra. Não falei. Eu falei, pense e vá associando e pratique. Foi isso que eu falei. Agora, se você quiser ter um caderno de anotação e tudo mais, você pode ter, mas nada vai adiantar se você deixar só anotado. Ponto final. Não vai adiantar, tá bom? Você tem que, não sabe, pesquisa, pensa, qual que é a referência, repete, tal, anota. Repete e anota, não anota e repete. Repete e anota. Sempre esse processo, a gente escutou, pensou, falou e depois você escreve. Sempre. Quem entendeu isso, coloca a hashtag sempre, always. Coloca aí, hashtag always. Ou hashtag sempre, a forma que você preferir. Se você entendeu que você tem que escutar, pensar e falar antes de escrever, você entendeu tudo. Tá? Essa é a maior mensagem que eu podia passar para qualquer pessoa em relação ao inglês é essa. Escutou, pensou, falou e por último escreveu, porque senão você sempre vai querer escrever antes de falar e aí você nunca vai se desvincular do papel, você sempre vai ficar presa no papel para poder falar e não quero isso para você, eu quero que você fale inglês fluentemente, sem nenhum tipo de barreira para você fazer o que você quiser com o inglês na ponta da língua, tá bom? Então vamos lá. Então, mais uma vez, assim como eu falei, é tudo questão de abordagem. Eu poderia ter explicado de formas diferentes aqui para vocês as mesmas coisas em relação à casa, em relação ao mapa mental, à atividade em si. Mas o que eu quero mostrar para você é que tem como ser mais leve, tem como você sentir prazer. E sabe o que é mais gostoso? Sabe o que é mais gostoso disso tudo? É que, depois de hoje, eu vou te passar, né, um material muito especial hoje, depois da nossa live. Mas você vai ficar feliz. Essa aqui vai ser a sensação de realização que você vai sentir de verdade. É isso. Você vai falar, entendi, nossa, consegui falar, e tá certo isso que eu tô falando, porque você tá criando a partir de uma referência que já existe. Se aquela referência existe e você cria em cima, é aplicável. Mas lembre-se que nem tudo é ao pé da letra. Só isso. Mas tenha referência e crie em cima. Veja que existem possibilidades e que você não está preso. A sua referência não vai te prender, a sua referência vai te dar liberdade de criar e falar o que você quiser, tá bom? E isso também entra na questão de eu preciso falar sobre isso, que é a questão da forma de estudar. A gente estuda dessa forma, igual eu falei, para que vocês sejam capazes de falar, né? Tô aqui para te ajudar o quê? A falar inglês, a escutar inglês, ser compreendido em inglês e ter um inglês claro na hora da fala e também ter uma boa audição na hora de se comunicar, se você quiser escrever, se você for ler, enfim, para você não ter problema para fazer o que quiser com o inglês. Lembra disso? Mas o que acontece é que também muitas escolas não têm esse propósito com o inglês, digamos assim. Eles, né? O inglês faz parte do business ali, e eles querem que você faça, de repente, no final do mês um teste, ou normalmente na escola você sempre tem um teste, a gente pode associar isso a um vestibular, por exemplo. Né? A gente passa o ano inteiro estudando, faz aquela loucura, tal, não sei o quê, aplica, vai e faz. No dia, acontece alguma coisa, você tem uma dor de barriga, você não tá tão bem, chegou lá meio afobada, aconteceu alguma coisa que fez você atrasar, e aí no dia da prova você não vai tão bem. Você não vai tão bem feito você esperava, mas aquilo significa que você não sabe? Não significa. E uma prova objetiva, ela não tem como avaliar bem
todos os aspectos da língua inglesa, tá? Só para deixar muito claro para vocês. Não tem como você ter uma avaliação completa das 4 habilidades no inglês através de uma prova objetiva. Não tem, tá? Não tem. Porque você tem a fala, você tem a escuta, você tem a escrita e você tem a leitura. Se você for avaliar a escrita de alguém, você não pode falar que a pessoa simplesmente escolha um X. Não apenas isso. Porque é outra coisa você ter uma referência e falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, do que você ter que escrever do zero. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na fala, como é que você vai interagir com o papel? Não tem como, você tem que fazer uma avaliação com uma pessoa. Uma pessoa é capaz de entender o que você quer dizer e interagir com você. Não simplesmente fazer uma pergunta A e esperar de você uma resposta B. Isso também não é uma fala livre, uma fala sem barreira, uma fala independente, uma fala fluente, tá? Não é. E mesma coisa aí, de repente, para a escuta e para a leitura de compreensão, aí realmente talvez seja ok. Mas de escrita e de fala, não. Tá bom? Então, também mantenha isso em mente, porque a parte avaliativa não vai dizer se você é fluente em inglês ou não. Prova objetiva não faz isso. E lembrando que o sistema educacional dentro do método tradicional, né, o sistema dentro do método tradicional, ele é sistemático, ou seja, ele foi feito para te avaliar. Mas como que é a avaliação? A partir disso daí. Mas como que você pode avaliar a partir disso daí? E eu já falei para vocês, não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. E aí tem uma outra questão, que, por exemplo, nas escolas comuns, você, às vezes, se você perde uma aula, tem dia que você chega afobado, atrasado, tem dia que você chega no tempo, mas tem dia que você não consegue ir para aula. E aí você precisa fazer a reposição dessa aula, certo? E aí você vai fazer a reposição da aula e acontece o quê? Você tem que pagar pela reposição da aula. Ou você paga pela reposição, ou você paga pelo teste, né? Se você perder a prova no outro dia, você tem que ir no outro dia na escola fazer a prova, porque você não pode perder a prova da escola, porque senão você não vai para o próximo, né, próximo módulo ou próximo livro, enfim. Então você também paga. Só que a questão não é só isso que você paga dentro de uma escola de inglês. Eu também quero que você pense sobre isso, né? Que você, assim, não é só o dinheiro que você gasta e também é a questão de tempo, porque quanto mais tempo você fica numa escola de idioma, mais tempo você gasta e mais tempo e mais dinheiro você perde também, né? Mais dinheiro você deixa na escola, tá? Então tem essa questão. A escola te cobra se você falta para uma aula, ou se tem que fazer a reposição daquela aula, ou se tem que fazer a reposição daquela prova. Você não pode, né? A aula não tem como voltar, perdeu a aula, perdeu, então tem que fazer a reposição da aula. E quanto mais tempo você fica na escola, melhor para a escola, porque eles também, né, vão receber mais dinheiro. Eu sei que é muito ingênuo falar assim, a escola de idioma, nossa, cobra uma fortuna. Eu sei que escola física demanda muitas coisas, como, por exemplo, paga às vezes aluguel, tem que pagar os funcionários de todas as áreas, a parte de contabilidade, secretária, a galera da limpeza, os professores, todo o staff. Tem ar-condicionado, luz, água. Eu entendo de tudo isso, gente, eu entendo. Mas eu também entendo que não precisa ser 5 anos para você falar inglês. Então, é só para você refletir sobre para onde que está indo o seu dinheiro e para onde está indo o seu tempo, tá? E mais uma vez, quando a gente fala sobre escola, a gente está falando desses 5 aspectos aqui. Você paga por essas 5 coisas. Então, você primeiro paga por matrícula. Então, para começar a estudar, você paga o negócio. Você nem começou, mas já pagou. Então, você paga a matrícula. Aí depois tem o quê? Mensalidade. Todo mês você paga pelas aulas que você vai ter aquele mês, certo? Só que você não tem aula se você não tiver material didático. Material didático também é uma fortuna. E aí a gente também tem a rematrícula, ou seja, você faz aquele semestre, acabou o semestre, acabou o material didático, vai para o próximo material didático, o próximo semestre, e você tem que fazer a rematrícula para fazer isso, para garantir a sua vaga. Né? Fora que tem as taxas, igual eu falei, se você perde uma aula, você tem que fazer reposição, se você perder uma prova, você tem que fazer reposição, e isso normalmente é por 5 anos, certo? Mas a questão é, quanto que você gasta nesse meio? Né? A mensalidade, no mínimo, eu acho que nem tem, não sei se existe mais barato do que isso, mas eu coloquei aqui de R$250. Se a mensalidade, apenas a mensalidade for de R$250, você vai gastar R$250 por 60 meses, porque em 5 anos você tem 60 meses. Apenas com material didático, você vai gastar R$15 mil em 5 anos. O que você faz com R$15 mil hoje? Gente, opa, desculpa, eu bati aqui no microfone. O que eu penso é o seguinte. Lembra que a gente estava falando do papo dos poliglotas? É o mesmo raciocínio para mim hoje em dia. Tá? Mesmo raciocínio. Qual que é a pessoa poliglota que já gastou R$15 mil para aprender cada um do idioma que fala?
Eu dei para vocês o exemplo aqui de um amigo que eu tenho do interior de Minas, que ele aprendeu a falar não sei quantos idiomas, nem sei quantos idiomas ele fala alemão, francês, sei que ele fala mandarim, inglês, no interior de Minas. Ele não gastou 15 mil reais para cada idioma que ele sabe, e ele também, óbvio, hoje em dia eu sei que ele trabalha com café, ele viaja o mundo inteiro, ele tem amigos literalmente de cada uma das nacionalidades dos idiomas que ele fala, mas também de outras, eu tenho certeza disso, porque ele se comunica com inglês também com outras pessoas, mas eu tenho certeza que ele não gastou 15 mil reais para aprender cada idioma. E a questão é, isso eu só tô falando para vocês do valor da mensalidade. Eu nem coloquei aqui matrícula, eu coloquei primeiro uma mensalidade de 250 reais, que eu acho que não existe em nenhuma escola, matrícula, material didático e rematrícula. E as taxas eu nem adicionei aqui, sendo que o material didático é uma das coisas mais caras que a gente tem dentro do sistema do método tradicional. Isso tudo para falar para vocês que se você quer ser um cidadão do mundo, você não precisa gastar 15 mil reais. Não precisa. Você não precisa gastar 15 mil reais. Você não precisa também achar que você demora 5 anos para se tornar fluente em inglês. Vocês lembram que eu estava aqui para falar para vocês justamente sobre como que você vai se tornar fluente em inglês com 30 minutos por dia? Como que você vai estudar sem sofrer? Hoje eu te mostrei 2 técnicas muito importantes. Primeiro eu falei sobre disciplina, como que você vai desenvolver essa disciplina. Depois eu te mostrei como que você vai fazer com o primeiro fundamento para pensar em inglês. Qual que foi o primeiro fundamento de pensar em inglês? A referência, a repetição e a criação. Referência, repetição, criação. Depois eu ainda falei sobre o mapa mental. Como que você desenvolve esse mapa mental? Como é que você conecta as informações? Da janela que a gente abre, da janela que a gente limpa, da janela que a gente quebra, da janela que a gente fecha. Que a gente vai relacionando com as outras coisas e aí o nosso cérebro vai criando as ramificações. E assim as coisas vão acontecendo. Não precisa ser sofrido. Não precisa levar um tempo. Você não precisa ficar afobado, estressado com o seu estudo. Já tem muita coisa nessa vida que a gente tem que ficar preocupado, estressado e etc. E o inglês não precisa ser uma coisa dessas. Então, gente, deixa eu falar. Eu não estaria disposta, né? Tô falando assim, eu não sei vocês. Comentem aí no chat. Eu não sei vocês, mas eu não estou disposta a gastar 15 mil reais para aprender um idioma. Tá? Igual eu falei pra vocês, eu prefiro ser julgada sendo bilíngue, mas eu não estou disposta a gastar 15 mil reais falando pra aprender inglês. Ou pra aprender qualquer idioma, porque eu já falo inglês. Então, assim, Camille, você pagaria 15 mil reais pra aprender espanhol? Não. Pagaria 15 mil reais pra aprender francês? Não. Não pagaria, tá? E com isso, gente, eu falei pra vocês que eu ia mostrar algumas coisas, mas só pra gente fechar aqui, que realmente tem alguma coisa de errado. Eu senti essa coisa de errado quando eu estava estudando o método tradicional e eu falei e mostrei para vocês da minha história na primeira aula. Eu falei como que deu essa transição para mim e como que essa transição e as coisas que eu estava fazendo trouxeram vários resultados positivos para mim, certo? Mas que depois, como professora, o resultado começou a vir a partir dos meus alunos, e assim continuou. Então, hoje, igual eu prometi para vocês, eu tenho um material muito especial para compartilhar, mas antes eu queria compartilhar a história de mais 2 alunas minhas, da Emma e da Morgana, e eu vou falar sobre esse material que eu vou compartilhar com vocês depois do depoimento delas, tá bom? Vamos lá. Hey everyone, how are you? I'm Emma, and I'm here today to just talk a little bit about my experience learning English. First of all, I would like to introduce myself. How I said before, I'm Emma, I'm 21 years old, and I'm a nutrition student. So I love everything about food, and I love food, of course. I've been studying English with Camille since August of 2020, and I just finished the course, so I've been studying English for something like 5 months, and believe it or not, it is my first English course. It's crazy, because it means before I started the course, I didn't know how to say anything in English. Actually, I knew, hi, how are you, good morning, what is your name, I'm Emma, and just some words like that. And now, I'm here, talking to you guys in English. I can watch my favorite TV shows in English. I can listen my favorite song in English. That is crazy. 5 months later, I'm here. I can't describe that feeling. It's like, you did it, girl. You can do anything. It's amazing. And I'm so thankful to Camille because it was wonderful to learn English faster. But I think it's not about the time, because if you want something badly enough, you can do that. And if I could give you a piece of advice, I would say be consistent and focus and do as much as you can today.
every single day. So if you have, I don't know, 30 minutes today, just study 30 minutes. If tomorrow you have 10 minutes, just study for 10 minutes. And if you have 1 hour and if you can study 1 hour, go ahead, study 1 hour. Do as much as you can today, but do it every single day. It is my advice. Camille is an amazing person, and I'm not saying that just because she's my teacher, but because she's an amazing person, an amazing teacher, because she's so patient, so helpful, and so calm, and she can explain things clearly. And I love it, the course, because you can practice since the day one. After every lesson, you have some exercise so you can practice. And you have conversation class with other people. And I'm so thankful to every person who shares some experience in English and I could practice my listening. I'm sure it was one of my best choice of my life. English is the language of the world, you know. So if you know English, your life will be easier. You can do anything. If you are planning to travel abroad, if you want to read a book, if you want to watch your favorite TV show, I'm sure your life will be easier if you know English. So go ahead, just do that. If I could give you other piece of advice, I would say start from English course because you will learn about grammar without realize you are learning grammar. You are learning like about the daily routines and animal, and at the same time you are learning simple present, present perfect, and things like that. So you are learning without realize you are learning, and that's really good. So just do it. Thanks, Camilo. You are amazing. Gente, eu fico emocionada. A Emma começou o curso em setembro do ano passado. E ela está assim agora. Agora vamos dar uma olhada no caso da Morgana. Hey guys, my name is Morgana. I'm 25 years old and I'm a journalist. Well, my story with English began at school. If you study in a public school, you will understand what I'm talking about. Because in years of study, the main theme was the verb to be. Then I made a few months of an English school, but I moved to another cities. I had some issues that time. As a teenager, I have always the habit to listen to international songs, so that helped me. This helped me a lot to increase my vocabulary, because well, in that time I was just trying to be able to sing with my favorite singers and my favorite bands. I found Camille on YouTube and it was totally random because yes, I decided to start studying English again and I started to watch videos on YouTube to help me. She's an amazing teacher and you don't need to listen to me. Go and watch her. Camille has a great didactic and I'm sure that you probably love it. So since I started her course, I just felt like more capable and more secure. I already was a talkative person in Portuguese, but now I'm a talkative person in English. All I can say is don't waste time. I think I don't need to say about the importance of English, because if you are here, probably you already know. Don't lose this chance. The course has an excellent cost benefit, and I'm sure you won't regret it. On my last trip, I went to Ireland to visit my sister. I met a Scottish guy on the flight, and we spent hours talking. And if this guy would sat next to me on a flight years ago, I would never talk to him. In Ireland, I also met 2 Irish people and I was able to have a real conversation with them. So that was really nice. I went to several parks in Dublin. I saw snow for the first time in my life. Oh my god, it was wonderful. So I will keep this trip in my memories, and the improvement in English was essential to make
to make it so amazing. So I'm really glad and I'm really grateful for it. So this is me and my story with English and my story with Camille and her course. So I hope this could help you to make the right decision. And that's it. Bye bye. See you guys. Ai, gente, é demais, né? Nossa, e lembrando que a Emma, ela nunca tinha estudado inglês antes, né? O primeiro caso agora que eu mostrei pra vocês, a Emma, ela não tinha estudado inglês antes. Esse foi o primeiro curso dela. E esse foi o resultado depois de 5 meses, e a Morgana, que já tinha estudado, mas enfim, parou de estudar, e aí depois retomou, e a Morgana viu neve antes de mim. Então isso é muito curioso, né? É muito bom isso também. Guys, só uma coisa, eu falei pra vocês, eu prometi que eu ia disponibilizar um material especial pra vocês, e eu vou disponibilizar um material exclusivo pra vocês, que é, deixa eu só passar aqui, o meu livro digital, o meu e-book, 10 passos para aprender inglês do zero. Então, se você quer receber esse meu livro, sei lá quantas páginas tem o livro, mas é o meu livro digital, meu e-book, eu vou compartilhar com vocês pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu deixei na live de ontem o link. E é o seguinte, só pra gente fazer um review, só pra, né, um apanhado geral aqui, eu mostrei pra vocês 4 coisas diferentes. A primeira foi como você pode desenvolver disciplina. Como que você pode realmente decidir qual que é o melhor horário, dia, como que você vai se portar ao estudar inglês, porque é isso que vai fazer diferença para você alcançar o seu passaporte como cidadão do mundo. A Morgana aí para dar um exemplo pra gente, mais um exemplo. E aí depois eu falei para vocês do primeiro fundamento, o primeiro fundamento que vai fazer com que você pense realmente em inglês, que você se descole de qualquer coisa que te prende, que você entenda como que funciona, qual que é a sua referência. Essa sua referência você transforma, você cria, você repete em cima daquela referência, e é isso que vai fazer a diferença para você começar a pensar em inglês. Depois eu falei sobre as conexões e o mapa mental, como é que funciona essa questão de você poder praticar em qualquer lugar. Gente, você está agora aí no lugar onde você está, mas isso não significa que você não pode fazer essa mesma atividade quando você estiver no busão, quando você estiver no trabalho, quando você estiver na faculdade, quando você estiver na rua, quando você estiver na padoca, quando você estiver no supermercado, onde você estiver, você pode colocar isso aqui em prática. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada nesses dicionários que eu compartilhei com vocês. Você não depende de outra coisa, é só disso. Tá bom? E a última coisa é a questão da abordagem. A abordagem, a forma com que a gente tem os conteúdos, a forma que você estuda, a sequência de estudo sobre o seu aproveitamento. Então, você faz a sua parte, né? De separar um tempo, de se dedicar. Mas qual que é esse conteúdo que você está estudando? Guys, see you on Friday at 8 p.m. Vejo vocês na sexta, 8 horas da noite. E não se esqueça de participar aí de todas as redes sociais para sempre ficar ligado no que está acontecendo. Eu tô vendo que tem vários dos meus alunos aqui no chat também, ó, Bruna, Fábio. Ah, que legais, que legal. Guys, bye, thank you so much.